Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 19 de abril de 2021, estamos todos nós reunidos para mais uma vez estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós vamos darmos continuidade, na verdade, ao item 6 da introdução de Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos no Os Espíritos se manifestam espontaneamente, é onde nós iremos começar hoje, tá bom? São vários tópicos que o professor está aqui anotando. Por quê, gente? Lembra que ele iniciou a introdução falando dos conceitos, cada palavra os seus conceitos. E, por exemplo, ele pegou a palavra alma e ele foi dando todos os conceitos que tinha da alma. A partir desse momento é que ele está falando agora a linguagem da doutrina espírita. Os conceitos, aqui nessa introdução é como se ele fizesse um grande resumo de tudo aquilo que nós vamos estudar ao decorrer da obra, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas, em que eu gosto de falar amor de nossa vida. É como se nesse momento nós fôssemos um só. E é o que somos, essa grande família. Nós lhe agradecemos, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, estudando a doutrina dos Espíritos e hoje, nesse momento em particular, o Livro dos Espíritos. Nós temos muita necessidade da inspiração através dos nossos amigos espirituais, da tua bênção, da tua proteção, para que possamos compreender melhor, interpretar melhor, internalizar e nos esforçarmos sempre para vivermos aquilo que temos aprendido nessa doutrina bendita. É em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Muito obrigada e te pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Então vamos lá. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Só uma rápida observação aqui do professor. O professor Allan Kardec, ele realmente evocava os espíritos, ele fazia esse movimento da evocação. Mas nós temos que entender qual era o propósito na evocação. E nós temos que entender que grau de espírito era o professor Allan Kardec e que grau de espíritos assessoravam o professor Allan Kardec. E outro ponto é que quando nós vamos fazer evocação, nós temos que ter médios específicos para isso. Você não encontra isso em qualquer esquina. Um médio com capacidade para evocação. E naquela época, Kardec tinha esses médios para realizar o trabalho da evocação. Tá bom? Então, vai evocar. Evocar para quê? Qual é o propósito? O que está por detrás de tudo isso? Então, o professor Allan Kardec, ele é o codificador e ele estava muito bem assessorado, tinha moral suficiente e a intenção de tudo isso. Hoje, quando a gente fala em evocação, quase sempre qual é a resposta? Eu quero ter notícias do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha. Então, a gente vê que o nosso propósito é pessoal. Kardec não tinha um propósito pessoal. O propósito de Kardec era a humanidade, era o coletivo. Por isso que nós vamos encontrar no nosso Francisco Cândido Xavier, ele sempre respondia para as mães. O telefone só toca de lá para cá. Então, o trabalho que o nosso querido Francisco Cândido Xavier realizava com as cartas psicografadas, ele não fazia a evocação. A evocação dele era se predispor ao trabalho. Agora, quem viria... Aí era escolhido realmente o telefone tocando de lá para cá. Só uma observação, tá, gente?
Então ele diz que poderia se evocar os que animaram homens obscuros como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. E outra explicação. Se você quer estudar um pouco sobre as evocações, vai estudar o livro Céu e Inferno, que lá você vai ver como Kardec tratava as evocações. E o mais interessante é nós sabermos que antes de Kardec fazer a evocação, ele perguntava a São Luís, que era o espírito responsável pelas reuniões, se ele poderia fazer a evocação. E, inclusive, Kardec fazia a evocação de pessoas encarnadas, pessoas que ainda estavam vivas. Ele também evocava uma vez que a pessoa estivesse em estado de sono profundo. Então, e algumas vezes São Luís diz, não é possível evocar. Sim, é possível evocar. Então, olha a organização do trabalho. Porque quando você fala em evocação, você não sabe a condição que o outro está. Eu vivi uma experiência particular, eu vou compartilhar para que possa ilustrar, mas eu já contei isso, você já deve ter ouvido, mas foi com a minha mãe. A minha mãe, numa crise de uma enxaqueca muito grande, o papai dela já tinha desencarnado, fazia alguns anos, e ela gritava pelo nome do vovô e dizia, papai, me ajuda, papai, me ajuda. E ela desmaiou, você vê o nível de dor. Ela desmaiou, eu não estava, eu era muito criança ainda, não me recordo disso. A minha irmã Estela chegou do trabalho, isso foi a própria irmã Estela que me contou, já eu agora adulta. E ela disse, quando chegou, a vizinha estava ali acudindo, disse, segura sua mãe que eu vou buscar o álcool, aquela história do álcool, né? E aí a Estela ficou ali sacudindo a mamãe, o rosto da mamãe encostado no rosto da Estela, ela ali segurando a mamãe no chão, e dizia, mamãe, mamãe, e de repente a mamãe me sai com essa, não é a mamãe que está aqui, é o vovô. Através da minha mãe. Mamãe não é espírito, lá em casa a única espírita sou eu. Não é a mamãe que está aqui, é o vovô. E eu não podia vir. Mas ela me chamou muito. Então, olha para você ver, gente. Quando alguém desencarna, a gente tem que largar de mão, porque a gente não sabe a condição que a pessoa está. E o amor deles é realmente muito grande. Até hoje, a mamãe, quando fala do vovô, ela fala com muita emoção. Eu só vim porque ela me chamou muito, mas eu não podia. Então, sabe Deus se ele estava em tratamento, em que condições? Mas ele disse uma coisa, então você vê que ele veio e veio assessorado. Ela nunca mais irá sentir essa dor de cabeça. Mas nunca diga a ela que eu estive aqui. E a mamãe até hoje não sabe disso, só vocês e o pessoal do EOS todo. Mas ninguém vai contar para a mamãe, né? Ninguém vai contar para a mamãe isso. A mamãe não pode saber até hoje. Ela não teria estrutura. Ela não teria estrutura. É o nosso segredo, segredo do EOS Manaus, né? Que agora é EOS Brasil já, né? Hã? É EOS Mundo já, né? E o EOS está crescendo, a família está crescendo. Mas então o que aconteceu? Aí de repente a mamãe retornou sem dor de cabeça. Sem a dor de cabeça, e a mamãe nunca mais realmente teve essa crise. Nunca mais. Então você percebe, imagina que ela gritava, a Estela dizia que ela gritava e chamava o nome do papai, do vovô. Papai, me ajuda, papai, me ajuda. Para você ver como nós estamos ligados. É por isso, gente, que quando a pessoa desencarna, não fique lamentando, chorando, gritando, porque a pessoa, nós estamos ligados, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Quando a pessoa está desencarnada, acabou a distância entre nós. O pessoal acha que ficou distante, não, agora que está perto. Porque o que você pensa, o outro que está ligado a você capta isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa. Tem que ter muito cuidado com o que emite, não é verdade? Então olha aí essa situação. Foi uma evocação? Foi uma evocação. Ela gritava, ela chamava. Tamanho desespero dela com a dor. Então, por isso o cuidado, nós não podemos, porque nós não sabemos a condição que a pessoa está do outro lado. Por isso é que Kardec, antes de evocar, perguntava a São Luís. A pergunta que eu tenho que fazer, você tem um São Luís na sua reunião mediúnica? Qual o propósito da sua evocação? Então, acho que isso é suficiente para a gente entender quando o Chico dizia, o telefone só toca de lá para cá. Porque Chico atendia o desejo pessoal das mães. Você está entendendo? Então, o telefone só toca de lá para cá. E que fazia parte do processo
de solidificar realmente a doutrina no Brasil. Porque aquele período das cartas das mães de Chico, aquele movimento todo em Uberaba, aquilo ali foi uma divulgação enorme. E o consolo. Então fez o consolo, mas fez uma divulgação também enorme em relação à comunicabilidade, à existência e à sobrevivência da alma. Não é uma divulgação do espiritismo, é uma divulgação dos fenômenos naturais do espiritismo, porque são fenômenos naturais, apesar da gente não conhecer. Vamos lá. Então ele continua dizendo assim, personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que eles sejam permitidas fazer. Então, aqui ele usa também o termo família, mas vamos sempre avaliar o propósito, qual o desejo. Nós estudamos em um livro de André Luiz, agora talvez no Mundo Maior, acredito no Mundo Maior, Obreiros, um dos dois, mas nós vamos nos deparar com o quê? Eles queriam evocar o familiar, e os amigos espirituais falaram na reunião mediúnica que ele não tem condições de se comunicar. Tanto foi a insistência que ele acabou indo, mas ele realmente não tinha condições ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá, gente? Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia, pela natureza moral do meio que os evoca. Olha só, os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. O que tem de centro espírita dizendo que recebe o Dr. Bezerra de Menezes, que o Dr. Bezerra é responsável pela reunião, eu fico impressionada. Mas olha aqui que ele inicia: os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. Então, ou seja, se não estiver pautado nesse movimento aqui, nesse comportamento aqui do amor do bem, desejo sincero de instruir-se, nós poderemos evocar, mas não virão espíritos nobres. Então, será que a nossa instituição, será que a nossa reunião está nesse nível para podermos obter realmente? Porque a gente tem uma crença imatura, infantil, de que o fato de nós estarmos fazendo uma reunião na casa espírita, que está tudo seguro. Então, mais uma vez, a gente idolatrando o templo de pedra e não o templo interno de cada um. Então, em verdade, o fato de estar sendo feito em uma casa espírita, isso não nos dá segurança nenhuma se o grupo não for sério. Então, em verdade, a verdadeira proteção a um grupo, proteção em relação a esses espíritos zombeteiros, brincalhões, é a conduta moral do grupo. Por isso que o professor Allan Kardec, ele sempre vai dizer em O Livro dos Médiuns que a reunião mediúnica, ela é um ser coletivo. Não basta um ter boa intenção e desejo, se os demais não têm. Então, a gente tem ali grupos mediúnicos que um está de mal com o outro, um está com inveja do outro. Tem casos de namoricozinho em grupo mediúnico. Você acha o quê?
Então, tenhamos muito cuidado. Grupo mediúnico, reunião mediúnica, ali nós estamos lidando com psiquismo. E ninguém engana espírito não, viu? Então, tenhamos muito cuidado. Continua ele. Distinguir os espíritos bons dos maus é extremamente fácil. Uai, e é difícil isso? Encarnado e desencarnado. Distinguir os espíritos bons dos maus é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna. Aí a pessoa acha, linguagem digna é falar palavras que a gente tem que procurar no dicionário. Não é isso, gente. Palavras, como ele diz assim, linguagem digna não é eu ter que estar procurando no dicionário, não são palavras difíceis, não é isso. Quando a gente lê a obra de André Luiz, você vai dizer, mas tia, André Luiz não é um espírito superior. Não, não é, um espírito da terceira ordem. Mas quem é que organizava o trabalho de André Luiz? Emmanuel. Então, o que a gente vai ver? Quando a gente está lendo a obra de André Luiz, nós vamos ver ele falar de uma traição de uma esposa de uma forma tão nobre que não nos choca. Que se nós não prestarmos atenção, a gente não se apercebe. Então, em nenhum momento ele retrata aquele assunto de uma forma chula. De uma forma que nos provoque risinho. Ou qualquer tipo de sentimentos, exatamente. Então, essa é uma linguagem nobre. Nós vamos ver isso sempre nas obras de André Luiz. Uma linguagem nobre, vai tratar de um assunto, muitas vezes baixo, mas consegue tratar daquele assunto de uma forma tão nobre que não fica deselegante. E muito menos não desrespeita a pessoa de quem vai se falar. Então, eu gosto sempre de lembrar, por exemplo, quando ele fala daquela mulher de 30 e poucos anos, que traía o esposo, que não foi digna, que acabou vindo a óbito, que estava ali no cemitério aprisionada aos despojos. Já tinham passado mais de 30 dias, ela ainda ali. E aí, como é que o mentor espiritual se refere a ela? Que ela era uma borboleta saltitante. Borboleta saltitante. Então, você fica, como assim borboleta saltitante, né? Então, isso é uma linguagem nobre. É falar sem agredir, falar sem ser chulo, sabe? Chulo. E ele diz, a linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade. Você não vai ver um espírito desse colocando um contra o outro, uma linguagem baixa. Não vai, gente. Isenta essa linguagem de qualquer paixão inferior. Neutro, né, ali. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e tem sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Olha, eu me recordo há muitos anos, para também ilustrar, através do nosso intermédio, veio uma senhorinha e ela se dizia, o nosso irmão perguntou, ela disse, olha, me chame de preta véia. Aí ele achou aquilo tão, mas minha irmã, é tão pejorativo. Você sabe que a derme não tem mais absolutamente nada a ver. A cor da sua pele, você está desencarnada, por que manter essa forma, esse nome, esse jeito? Aí ela foi e explicou que ela gostava de ser chamada dessa forma, que foi como, foi a última encarnação dela, porque ela disse que de todas as encarnações, foi aquela encarnação que ela aprendeu a maior lição que ela precisava, que era da humildade. E que todas as vezes que as pessoas a chamavam preta véia, ela acionava a grande lição da humildade para ela continuar sendo humilde. Então, ok, a ideia dela é boa, né? A gente vai trabalhar. É um espírito superior? Não, não é. É um espírito da terceira ordem. É um espírito perverso? Não, não é. Mas não é um espírito superior. É um espírito ainda aprisionado à forma. Entende? É isso que a gente tem que compreender.
Então, esses espíritos nobres se desprenderam totalmente de tudo isso. Não tem mais isso. A mais pura sabedoria tem sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, ou seja, não tem papa na língua, não quer saber se vai te deixar bem ou vai te deixar ruim. Você imagina um espírito dizendo assim, se prepare, você vai ter muito desgosto na sua vida. E aí, como é que você vai ficar depois de uma dessa? Se você não meio desgostosa, né? Se você não estudou o livro dos espíritos para entender que é um espírito da terceira ordem, pode ser um espírito zombeteiro. Justamente para te tirar a paz. E você vai acreditar. Espírito nobre não vem tocar terror, gente. É por isso que quando chega a mensagem psicografada, que o pessoal me manda no WhatsApp, que eu começo a ler aquela mensagem terrorista, vai acabar, vai destruir, vai não sei mais para quem, vai ser chupado não sei para onde do planeta. Olha, gente, me poupe, tá? Mas eu já não termino nem de ler, porque é muita coisa boa para se ler. Mas a gente percebe que o povo adora esse tipo de mensagem sensacionalista. São esse tipo de mensagem. Eu digo, me fale de alguma coisa antes de acontecer. Todo mundo agora quer falar de Covid. Tem tudo quanto é médico querendo psicografando Covid, mas ninguém falou antes. Me traga a notícia antes. Mas durante, até eu. É preciso a gente evocar para a gente saber qual o propósito de uma pandemia, basta a gente estudar o livro dos Espíritos, que lá está a resposta. Basta a gente estudar o livro A Gênese, que lá também está a resposta. Né? A Caminho da Luz. Vamos lá, para finalizar aqui o item 6. Então, olha só, a linguagem dos espíritos superiores é constante, digna e nobre. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes trivial, café com leite, goiabada com queijo, pão com manteiga. Sabe aquela coisa bem trivial? É isso. Você vai ler, não diz nada com nada dentro, gente. Trivial. E mesmo grosseira. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, em muitas outras dizem falsidade e absurdos. Porque esse é o maior perigo, é a meia-verdade. Faz um estrago maior do que a mentira. Porque ele vem com a meia-verdade para conquistar a confiança do grupo e depois ele começa a soltar as mentiras. Isso é um perigo. Por isso que ele diz. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, em muitas outras dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância, porque não sabem. O fato de ser espírito, isso não dá o certificado de que ele sabe tudo. Mas é impressionante. As pessoas chegam comigo e dizem assim, mas tia, eu ouvi na reunião mediúnica, eu respondo, e daí? E daí, meu amigo, isso não está de comum acordo com a obra. Mas as pessoas idolatram ainda, são pessoas místicas, idolatram que se ouve em reunião mediúnica. Zombam da credulidade, se divertem à custa dos que os interrogam. Está vendo? Ele está falando aqui só de evocação. Lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Eles mesmos acabam lisonjeando a vaidade de quem está evocando. Em resumo, e se tivesse a curta dos que os interrogam, lisonjeando-lhe a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos
por uma íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. Ok? Pega Obreiros da Vida Eterna, pegou, como era o nome lá da casa? Adelaide. Dentro do Brasil, a única instituição que eles encontraram o respeito uns pelos outros e o verdadeiro trabalho de um cristão. Dá para ti? Só um. Te conhece, gente. O povo briga por tudo. É uma tal de vaidade, é um tal de ciúme, é um tal de orgulho. O povo fica todo metido, envaidecido. É o dono da reunião, é o dono da casa espírita. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Eles nos ensinam, os espíritos, que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, olha só, são paixões que nos aproximam da natureza animal. Egoísmo, orgulho, sensualidade. Vocês já viram alguns animais, o show que eles fazem para o parceiro dele? Né? Tem alguns passarinhos que fazem um rebolado todo, né? Então tem alguns que fazem todo e queiram ou não queiram, essa nossa história é longa. Prendendo-nos à matéria, Então, eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, transgride a lei de Deus. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que não são desconhecidos na terra. Mas eles também nos ensinam que não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. O homem encontra um meio de consegui-lo nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme seu desejo e seus esforços, na senda, no caminho do progresso, rumo à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como resultado dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe opõem. Então, a partir do nosso próximo estudo, o professor Allan Kardec vai falar das objeções que se lhe opõem, tá? A doutrina dos espíritos. Então, nesse capítulo, nesse item 6, nós estudamos aí, de uma forma belíssima, o resumo da doutrina espírita. Expiação é reparar o mal que eu fiz. Provação é o papai mandando lições. Expiação é o uso
indevido, a minha rebeldia perante as leis que estão gravadas em minha consciência. Meus irmãos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais esse momento de estudo e reflexão. Agradecemos ao nosso mestre por excelência, aos amigos espirituais e até o nosso próximo encontro.